Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mota e vamos entrar em outro assunto do módulo 3. Já falamos do sistema nervoso, das funções de integração e agora nós vamos falar sobre a fisiologia comparada do movimento, os protostômios e deuterostômios. Bem, gente, antes de iniciarmos, é importante a gente salientar que nós tendemos a pensar que o movimento ou os movimentos eles estão associados principalmente à locomoção, ou seja, a um animal que se movimenta de um lugar para outro. Entretanto, mesmo animais que permanecem fixos e que nunca se movimentam, a exemplo dos corais e das esponjas, apresentam uma grande diversidade de movimentos. Deve ser considerado também que um animal movimenta a água, por exemplo, pelas brânquias, alimento pelo trato intestinal ou sangue pelo sistema vascular. Tudo isso é movimento. O número de mecanismos utilizados para a realização de movimentos ele é limitado, embora seus usos variem muito. Serão discutidos aqui nessa aula 3 mecanismos básicos de movimento, que são o movimento ameboide, o movimento ciliar e o movimento muscular. O movimento ameboide ele é característico de alguns protozoários, fungos e de glóbulos brancos de vertebrados. O movimento dessas células está associado à corrente citoplasmática, que são modificadas na forma da célula e expansão dos pseudópodes. O movimento ameboide ele tem semelhanças evidentes com o fluxo citoplasmático, chamado também de ciclose, que é um fenômeno comumente observado em todos os tipos de células, sejam elas vegetais ou de animais, que tem um importante papel no transporte intracelular. O fluxo citoplasmático e a formação dos pseudópodes parece não estar totalmente esclarecido, mas que dependem de uma interação entre o filamento de miosina e actina, que é o mesmo mecanismo fundamental da contração muscular. O segundo tipo de movimento que vamos falar é o movimento por cílios e também por flagelos. Os cílios eles são estruturas com aspectos de pequenos pelos e constituídos por um feixe de microtúbulos que estão dispostos paralelamente e envoltos por uma membrana. Eles são curtos e múltiplos, ou seja, numerosos, e são encontrados na maioria das espécies animais, em muitos protozoários e em algumas plantas inferiores. A sua função primária é movimentar o fluido sobre a superfície celular ou deslocar células isoladas através de um fluido. Já os flagelos são geralmente únicos e muito alongados, diferentemente dos cílios. No corpo humano, por exemplo, eles estão situados apenas nos espermatozoides que a gente viu é um gameta, é o gameta masculino. Já o movimento por músculos é um mecanismo fundamental que é utilizado em uma imensa maioria de diferentes movimentos. Ele depende do uso de músculos, os quais em todo o reino animal têm uma característica universal, que é a capacidade de exercer força pelo encurtamento dos mesmos. O mecanismo bioquímico da contração muscular é o mesmo em todos os músculos. E são as proteínas actina e miosina que estão envolvidas nesse mecanismo, tendo o ATP, ou seja, a adenosina trifosfato, como fonte de energia para a contração muscular. Os músculos esqueléticos e o músculo cardíaco dos vertebrados, eles são estriados, enquanto os músculos dos órgãos internos são lisos. Os músculos esqueléticos possuem a contração voluntária, enquanto os músculos lisos possuem a contração involuntária, porque não estão sob o controle consciente do sistema nervoso. O músculo estriado ele é formado por muitas fibras que estão dispostas paralelas e que são formadas por fibrilas mais finas, com estrias transversais, chamadas de bandas Z, que se repetem a intervalos exatamente regulares. E entre duas bandas Z existe uma região que se chama sarcômero. Na linha Z existem filamentos muito finos,
que se estendem em ambas as direções, e no centro se encontram com filamentos um pouco mais grossos, resultando em um número de bandas menos proeminentes, localizadas entre as linhas Z. De acordo com o estado de contração do músculo, a aparência dessas bandas ela é modificada. Os filamentos grossos são constituídos de miosina e os filamentos finos de actina. A disposição dos filamentos é extremamente regular e bem ordenada. Esses filamentos eles são interligados por um sistema de ligações moleculares cruzadas. E quando o músculo contrai e encurta, essas ligações cruzadas são reorganizadas, de forma que os filamentos grossos deslizem por entre os filamentos finos. E nem os filamentos grossos e nem os finos têm seus movimentos alterados durante a contração, mas eles se movem uns em relação aos outros. O músculo cardíaco possui estrias transversais, semelhantes à do músculo esquelético. E as propriedades essenciais para a contração rítmica normal do coração são: quando se inicia a contração em uma região do músculo cardíaco, ela rapidamente se espalha por toda a massa muscular. Uma contração é seguida imediatamente por um período de relaxamento, durante o qual o músculo não pode ser estimulado para a deflagração de uma nova contração. O resultado é que não ocorre má condução duradoura, ocorre em um músculo esquelético. O músculo liso não possui estrias transversais, mas sua contração depende também das mesmas proteínas do músculo estriado, a actina e a miosina, e de energia proveniente através da ATP. Nos músculos invertebrados está presente o fosfato de creatina, mas em alguns invertebrados é ausente. Porém, o fosfato de arginina, outro fosfato orgânico, que não é encontrado no músculo de vertebrados, está presente no músculo dos invertebrados. E a contração muscular, como acontece? A contração muscular produz uma força exercida nos pontos de fixação e que não ocorre modificação no comprimento. Ela é denominada contração isométrica. Se for adicionada a uma das extremidades do músculo um peso que ele consegue erguer, o músculo encurtará durante a contração, e ela é denominada contração isotônica. Na fibra muscular, o filamento grosso ele é constituído pela proteína miosina, como nós vimos, e o filamento fino por actina, além de tropomiosina e troponina. A troponina está ligada à tropomiosina e ela é fundamental para o processo de contração. Quando a troponina liga-se aos íons de cálcio, ocorre uma alteração conformacional que é essencial para a interação entre as cabeças de miosina dos filamentos grossos e a actina dos filamentos finos. Quando as cabeças de miosina unem-se aos filamentos finos em determinado ângulo, elas sofrem uma alteração conformacional, que faz com que a ponte gire sobre o eixo para um ângulo diferente, tracionando o filamento fino para além do grosso. Cada ciclo de união implica no dispêndio de energia na forma de ATP. Moléculas de ATP ligam-se temporariamente à cabeça da miosina, formando um complexo ativo que se unirá às moléculas disponível e não bloqueado pela fita delgada da tropomiosina, enquanto a miosina não se combinar com uma nova molécula de ATP. Ela não se separa novamente da actina, porque cada desacoplamento o ATP é indispensável. A condição de rigidez muscular que ocorre após a morte, por exemplo, o rigor mortis, ele ocorre devido à incapacidade de desacoplamento das pontes cruzadas, pois o suprimento de ATP no músculo fica esgotado. Agora vamos falar, pessoal, dos músculos rápidos e lentos de vertebrados. As fibras rápidas do músculo estriado dos vertebrados são denominadas fibras fásicas e as mais lentas de fibras tônicas. As fibras fásicas são utilizadas em movimentos rápidos e as fibras tônicas para manter contrações prolongadas e de baixa intensidade. As fibras musculares do músculo tônico são inervadas
por fibras nervosas de pequeno diâmetro, ao contrário das fibras musculares fásicas. A resposta das fibras tônicas não se espalha necessariamente por toda a fibra para produzir uma resposta completa de tudo ou nada. A resposta a um estímulo único é pequena e a tensão aumenta com a frequência repetida de estímulos. Portanto, é necessária uma estimulação repetida de pequenos nervos para provocar um acréscimo significativo na tensão das fibras tônicas. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós concluiremos este assunto de movimentação nos seres protostômios e deuterostômios. Até a próxima!